Fala pessoal, bem-vindos a mais um Professor Explica e hoje a gente vai falar sobre fluxo de caixa, um item fundamental para você conseguir gerir bem o seu negócio. Vamos ao vídeo. Então pessoal, fluxo de caixa é um dos grandes itens que mais eu vejo os empresários errarem e talvez seja um dos principais itens que mais ajuda o negócio a sobreviver, a ter resultado. É importante dizer duas coisas antes da gente se aprofundar nos benefícios. Eu queria te trazer, inclusive, 3 benefícios principais do fluxo de caixa nesse vídeo. E antes disso, 2 itens. Primeiro, fluxo de caixa não é DRE. DRE é a análise do resultado geral do seu negócio através de um exercício, de uma operação. Não necessariamente o que você vê de resultado na DRE se transforma em dinheiro no seu caixa. Já no fluxo de caixa, o que você tem de resultado é de fato dinheiro gerado para a sua empresa. Eles são bem diferentes, ambos são muito importantes, você não consegue viver com apenas um, você precisa olhar para os dois, mas eu não vou me aprofundar aqui em DRE, vocês podem ver em outros vídeos e eu também vou abordar em vídeos próximos sobre esse assunto. Também é legal dizer que você vai precisar entender sobre plano de contas, a estrutura financeira do seu negócio, que está em outro vídeo que a gente também fez aqui, perfeito? E vamos lá, o que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa nada mais é do que receitas e despesas oriundas do seu negócio, movimentações financeiras que acontecem dentro da sua empresa. E elas podem ser através das receitas, das vendas, que normalmente se traduzem em entradas de dinheiro para o seu negócio, e pagamentos, que são gastos eventuais que você precisa para segurar a sua empresa, que são saídas dentro do seu fluxo de caixa. Mas até aí, fluxo de caixa meio que todo mundo já sabe, entende que é mais com menos, você sabe mais ou menos como funciona, isso já é algo meio que empírico, é um senso comum de como você deve tratar. Só que o maior problema é que se você não fizer esse controle geral, você tem sérios problemas na saúde do seu negócio. E eu vou falar isso agora, porque se você não tiver não conseguir ter um controle, você não tem esses 3 benefícios que eu vou te apresentar. Qual o primeiro benefício que um fluxo de caixa bem estruturado te gera na sua empresa? Você consegue entender o quanto de dinheiro a sua empresa consegue rentabilizar por mês, por semana, por dia, porque você tem tudo muito bem controlado. Você sabe o quanto você recebe, você sabe quando você precisa pagar fornecedores, parceiros, colaboradores, todo mundo. E quando você tem isso muito bem delimitado, você consegue ver suas janelas de pagamento e você sabe, por exemplo, de repente um dia que você não vai ter dinheiro, porque não vai entrar aquela outra receita que você esperava e aí você consegue provisionar que essa receita vai entrar daqui a 3 dias e que esse pagamento você tem que ligar para o fornecedor para negociar. Você só consegue fazer isso com um fluxo de caixa bem estruturado. Então, ele consegue te dar previsibilidade de problemas e consegue te dar uma visualização clara de quanto o seu negócio gera de lucro, gera de dinheiro no seu caixa. Dinheiro não necessariamente é lucro, viu, gente? É importante dizer isso. Lucro a gente consegue ver mais no demonstrativo de resultados, porque nem sempre aquele dinheiro que você gerou naquele mês você pode retirar como divisão de lucros, porque ele pode estar já comprometido com outras obrigações futuras. Então, muito cuidado com isso. Mas, de uma maneira geral, você consegue entender o quanto de dinheiro a sua empresa gera. Legal? Mas esse benefício até que é um pouco discutível, porque muita gente fala, mas eu já consigo ver isso, é só abrir a conta da empresa, eu já consigo visualizar isso de maneira muito fácil e clara. Sim, até consegue, mas se você não tiver um controle muito definido, muito límpido, muito planilhado, você não consegue ter os outros 2 benefícios, que são a análise do capital de giro e os indicadores para o seu negócio. O capital de giro, que é o nosso segundo benefício, é justamente o dinheiro, o montante que você precisa ter para girar o seu negócio. Então, por exemplo, se você tem 50 mil de custos fixos, você vai precisar, obviamente, de 50 mil no próximo mês para pagar isso.
Então, a gente pode dizer que para gerar o seu negócio, você vai precisar de 50 mil todo mês. Logo, esse é o seu capital de giro. Estou falando de maneira bem esdrúxula, tá, gente? Para alguns negócios isso vai funcionar de maneira muito fácil, mas para outros, a gente não pode levar tão ao pé da letra assim. Porque vou dar mais um exemplo um pouco mais complexo. Digamos que você seja uma empresa de varejo. E nessa empresa de varejo, você fatura 100 mil e desses 100 mil você tem que pagar 80 mil. Desses 80 mil, você sabe que você, no pior das hipóteses, no pior dos casos, o seu faturamento só cai até 80 mil, até 70 mil. Então, vamos lá, você fatura 100 mil, no pior cenário, acontecendo alguma crise de mercado, você chega até os seus 70 mil e você tem de pagamentos 80 mil. Para você gerar o seu negócio, é importante que você tenha de caixa justamente essa diferença do seu pior cenário para o seu gasto, que é esses 10 mil, a diferença de 80 com 70. Perfeito? E esses 10 mil você precisa ter no caixa, porque se acontecer algum problema, você tem esses 10 mil. Normalmente empresas de varejo trabalham assim, porque elas não têm capacidade de gerar tanto caixa. É um mercado que você trabalha com muita alavancagem, com muito crédito, então fica difícil você ter, por exemplo, 5, 10, 15 meses de capital de giro. Normalmente isso não acontece, você faz uma previsibilidade dessa maneira, mas eu recomendo, obviamente, que o objetivo principal seja ter o dinheiro por inteiro, o dinheiro gerado no seu negócio, perfeito? Total, não simplesmente essa diferençazinha. Mas capital de giro, gente, eu vou fazer um outro vídeo só para explicar capital de giro. Então fica atento aí no canal, já posso pedir para você seguir, porque vocês vão ver mais conteúdos aprofundados sobre capital de giro, que é o principal item que o brasileiro não faz. Só para vocês terem uma noção, a gente tem como dado que o brasileiro tem em média 15% de capital de giro nas suas empresas. O americano tem em torno de 27 dias. Aqui tem 15 dias, lá tem 27 dias. E o brasileiro não sabe disso. Ele não sabe que ele tem 15 dias de vida, ele não sabe se ele tem mais, se ele tem menos, porque obviamente 15 dias é uma média, e ele é pego de surpresa em momentos de adversidade. E aí ele tem problema sério. Então o capital de giro talvez seja o segundo principal benefício que eu posso dar para vocês e que vocês precisam seguir. Então acompanha a gente que a gente vai fazer um vídeo só de capital de giro aí. E o terceiro benefício de um fluxo de caixa bem estruturado é justamente você conseguir ter indicadores de despesas, de gastos no seu negócio proporcionais à sua receita. Exemplificando mais uma vez, vamos dizer que você fature 100 mil. E nesses 100 mil, você tem de custos de mercadoria vendida, custos para revenda, custos gerais. Mais uma vez, a gente já falou sobre custos e despesas aqui, dá uma olhada nos vídeos. De custos, você tem 30 mil, ou seja, 30 mil sobre 100 mil, proporcional à receita, você vai ter 30%. E de gastos gerais, vamos juntar todo mundo, de despesas gerais, vamos juntar todo mundo, você tem 50 mil, vamos lá. Então, 50 mil sobre 100 mil, você vai ter 50%. E aí, lógico que sobrou ali de dinheiro, assim, de caixa, 20%, logo 20% é o que sua empresa gera de dinheiro naquele mês, naquela semana, depende aí de como você está olhando o teu fluxo de caixa. E aí, você já gerou 2 indicadores que você tem que olhar todos os dias, todo momento, por todo o resto da sua vida empresarial. Porque agora você sabe, por exemplo, que para eu ter esses 20% de geração de caixa, eu preciso manter 30% de custos e eu preciso manter 50% de despesas. E qualquer coisa, qualquer evento que me faça gerar, modificar esses 2 indicadores, essas 2 proporções, eu vou ter que criar algum mecanismo, fazer alguma ação para não perder essa geração de caixa, que vai ser muito importante para eu poder formar um fundo de capital de giro, poder formar um fundo de investimento e, obviamente, também formar um resultado para a distribuição de lucros, né? Então, olha só que indicador fenomenal. É um indicador super simples que você pode olhar todo dia, pedir para o seu analista financeiro fazer, ou se você é uma empresa pequena, você mesmo tem que fazer todo dia de manhã. Eu particularmente faço, eu mesmo faço das minhas empresas. Eu tenho sistemas financeiros que me ajudam a fazer isso. E aí eu consigo entender os gastos. Então, quando acontece alguma coisa, eu já entendo, já sei
de maneira muito rápida e fácil o que eu preciso fazer e onde subiu o meu gasto ali. De repente eu preciso fazer uma ação comercial para melhorar as vendas, ou de repente eu preciso encurtar, de repente negociar com o fornecedor, ou de repente até mesmo eventualmente cortar algum custo, alguma despesa que não seja tão necessária para o meu negócio naquele momento. Enfim, eu consigo ter flexibilidade e agilidade na tomada de decisão quando eu tenho esses dois indicadores que são muito simples. Vejam que eles são muito simples, é uma proporção ali do seu custo e da sua despesa. Perfeito? Então esses são 3 benefícios que vocês podem gerar. E por fim, não menos importante, eu digo que você não tem hoje esses 3 indicadores, esses 3 benefícios, muito porque você está ligado à sua atividade fim. Se você é pequeno e médio empresário e você conseguiu sentir na pele o que eu estou falando, que você não faz isso, possivelmente você não está fazendo porque você está ligado na sua atividade fim. E aí a grande dica que eu te digo é 2. Primeiro, busque um sistema para te ajudar. Porque se você só ficar de planilha, com certeza você vai enjoar, a sua planilha vai se perder, alguma forma ela vai quebrar, e aí você não vai ter saco, você não vai ter vontade de fazer isso, perfeito? Você vai ter um retrabalho e aí, por consequência, você vai deixar de fazer o fluxo de caixa. 80% dos casos de pequenas e médias empresas, gente, eu vejo os caras não se atentarem a isso por muito tempo de trabalho em fluxo de caixa. Você precisa encurtar esse tempo, você precisa otimizar. E um sistema é fundamental, é um investimento muito importante. E o segundo é uma dica, já fazendo um jabá, não querendo fazer, mas já fazendo, é você contratar uma empresa especializada que vá te dar esses dados, que vá conseguir te assistenciar isso. A Planeja Consultoria faz isso para diversos clientes e para esses clientes faz muito sentido. Por quê? Porque eles conseguem se concentrar na atividade fim e no final do mês eles conseguem entender como está a vida financeira deles. Pessoal, essas foram as dicas de fluxo de caixa de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar um direct para mim no Instagram, podem comentar aqui se vocês estão vendo a versão em vídeo, se vocês estão vendo a versão em áudio, vocês podem buscar a gente no Instagram, no LinkedIn, Facebook, basta achar aí Dario Pérez, que vai ser o maior prazer responder todos vocês. Beleza? É isso, não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar, seguir a gente, porque para mim, para minha equipe, isso é fundamental. É o exemplo, na verdade a constatação de que o que a gente está fazendo faz sentido. Até a próxima, um abração e principalmente fique em casa nesse momento aí tão conturbado do coronavírus. Um abraço.